Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos aqui novamente e o clima tão agradável, aquele friozinho, nós sempre esperamos que chegue o meio do ano, quando nós podemos ter este clima mais agradável. E a vida é assim, nós temos dias mais quentes, dias melhores, mais frios. Nós temos tempos chuvosos, tempos com muito sol, e a vida é desse jeito, eu sempre falo. A gente tem que se acostumar com essas variações. Às vezes tudo vai bem, às vezes já não vai tão bem, mas nada disso é permanente. Para o crente, principalmente porque nós acreditamos na vida eterna. O nosso último estágio é a vida eterna no paraíso, na casa de Deus. Graças a Deus, realmente, por suas revelações, por suas promessas, e nós acreditamos nas suas promessas, como os patriarcas acreditavam também na terra prometida, na terra de Canaã, que Deus havia prometido aos descendentes de Abraão, aos descendentes de Isaac e aos descendentes de Jacó. Nós vamos continuar falando sobre os heróis da fé, que nós encontramos a galeria no capítulo 11 de Hebreus. Mas antes nós vamos ler o Salmo 15. O Salmo 15 fala sobre honestidade, sobre integridade, algo muito difícil hoje em dia de ser valorizado. Então nós vamos ler, eu vou ler na versão internacional e vocês vão acompanhar a leitura. Então preste bem atenção. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Muito difícil para quem é do mundo, para quem não ama a palavra de Deus, cumprir isso daqui. Mas é dito que é vantagem. Ser honesto é vantagem, com certeza. Segundo a palavra de Deus, este é o caminho da honestidade, da integridade. Nós devemos ser íntegros em nossas condutas, nós devemos ser justos, nós devemos falar a verdade sempre. Nós não devemos difamar ninguém, nem lançar calúnia contra ninguém. Nós devemos honrar aqueles que temem ao Senhor e manter a nossa palavra, mesmo sendo prejudicado. Então, a palavra de Deus é a nossa regra de conduta e fé. Ela é quem nos ensina a viver. Com certeza, são regras de sabedoria que nos dão paz e felicidade. Então, creia realmente na palavra de Deus. Agora, busque a palavra de Deus. Que a Bíblia não fique simplesmente no armário, não fique no guarda-roupa, não fique em cima de algum lugar, mas que você abra e leia a palavra de Deus. Só assim você vai provar realmente que tem fé, realmente em Deus, fé na palavra de Deus, que você honra e respeita esse Deus, ouvindo a sua voz através da Bíblia. Nós vamos orar e logo em seguida nós vamos dar continuidade à nossa série de pregações sobre a galeria dos heróis da fé. Senhor Deus, nós queremos te dar graças pela tua palavra, porque realmente ela é sábia e nos ajuda a viver de uma forma correta, íntegra. Que realmente o teu povo saiba valorizar aquilo que está escrito para a nossa paz e felicidade. Te agradecemos por esse clima também agradável, Senhor. Que a tua paz esteja no coração de todos os nossos irmãos. Nós oramos pelo nome de Jesus. Amém. Muito bem. Queria que vocês abrissem agora capítulo 11 de Hebreus. 11 de Hebreus. E vamos ler o versículo 21.
diz o seguinte: pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Aqui há algo semelhante a Isaac. No final da sua vida, quando ele estava para morrer, então ele abençoa todos os seus filhos. E diz o texto, então, que ele adorou a Deus. É uma referência provável ao capítulo 47 de Gênesis e o versículo 31. Nós vamos ler a partir do versículo 29. Então, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 47, a partir do versículo 29. Diz assim: chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe, José, seu filho, jurou. E Israel inclinou sobre a cabeceira da cama. Segundo Hebreus, ele adorou. Essa atitude aqui, essa palavra inclinar, significa adorar a Deus. Por que ele adorou a Deus? Nós vamos ver que ele teve revelações de Deus com relação à sua descendência, assim como teve Abraão e Isaac, de que a sua descendência iria morar, iria habitar na Palestina. Então ele pediu: não deixe meus ossos aqui no Egito. Ele estava morando no Egito, no sul, no norte, no sul ali do Oriente Médio, mas já norte da África, no Egito. Então ele diz: leve o meu corpo para enterrar com os meus pais, lá na Palestina, em Canaã. Ele cria realmente nas promessas de Deus de que realmente os seus descendentes iriam habitar naquela terra. Por isso, Hebreus fez referência à sua fé. Mas a história de Jacó é uma história mais rica. Nós temos alguns outros fatos na sua vida que são relevantes, importantes para a gente mencionar, para a gente analisar. Nós vamos falar alguma coisa. Só que a primeira coisa que eu gostaria de introduzir é sobre falhas, sobre defeitos. E nós vimos na vez passada que Jacó realmente ele trapaceou com relação ao seu irmão, inclusive com a ajuda da sua mãe, que foi o pior. Na hora da morte de Isaac, quando ele ia abençoar os seus filhos, então ele se fez de Esaú, ele trapaceou com seu pai e com seu irmão, ele se fez que era o seu irmão mais velho, Esaú, e recebeu a benção de Esaú, a bênção de primogênito do primeiro filho. Nós já vimos que o primeiro filho, eles tinham regalias com relação à herança, especialmente a herança e a liderança do lar. Recebia dobrado em relação aos outros irmãos. E com relação também à bênção, nós vimos que existia esta questão cultural e Deus usava os patriarcas, esses homens. Vimos que eles muitas vezes funcionavam como profetas mesmo, falando a palavra de Deus, que vinha da parte de Deus. Eles faziam a função de sacerdote, nós vemos eles sacrificando para Deus, levando ofertas para Deus, algo que vai ser tudo muito bem explicado e normatizado lá por Moisés, já tempos, anos mais tarde. Então, era algo sério. Na hora da morte, nós vemos que ele sempre trazia uma palavra da parte de Deus com relação aos seus descendentes. E Jacó trapaceou com relação ao seu pai e com relação a Esaú, sua morte. Mas há um outro texto que nós encontramos aqui em Gênesis que fala de outra trapaça de Jacó. Foi quando seu irmão Esaú, antes disso,
Ele estava no campo, voltou do campo, estava cansado, com fome e pediu a comida de Jacó. Jacó se aproveitou da situação e disse para ele vender a sua primogenitura, ou seja, o seu direito de primogênito, as suas vantagens de ser primogênito. Então ele disse: venda, jure agora que você está me entregando esse direito e então eu dou para você a comida. Isso se chama explorar alguém pela situação desfavorável. Muitas pessoas praticam coisas desta natureza. Se aproveitam da fragilidade das pessoas para explorá-la. E Jacó fez isso. Nós não devemos fazer, mas ele fez. Era um servo de Deus e errou. Agora, o que nós queremos realmente trazer para vocês, meus irmãos, é o seguinte: o erro ele tem suas consequências negativas. A primeira consequência negativa que foi terrível para Jacó foi que seu irmão planejou matá-lo. Ele teve que fugir da casa dos seus pais e foi para uma terra, para uma outra cidade chamada Arã, bem no norte da Palestina. Teve que fugir para lá, para a casa do seu tio, irmão de sua mãe. E lá passou 20 anos, teve que passar 20 anos. Então foi a primeira consequência negativa. E a gente pergunta: será que vale a pena nós errarmos? Com certeza não. Com certeza não. Mas Deus abençoou Jacó, porque Deus tinha planos para a sua vida. E durante a vida de Jacó, Deus também fez revelações, e certamente isso foi aumentando a fé, amadurecendo Jacó. Nós vamos perceber isso. Então, uma das coisas que nós podemos, inclusive, agora falar é o seguinte: naquele tempo, os patriarcas, os servos de Deus, eles não tinham a palavra escrita como nós temos hoje. Então, eles estavam em desvantagem. Mas lá em Hebreus capítulo 1, nós vamos ver que o autor nos diz que Deus falava de diversas formas aos antepassados. Lá no capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, por Jesus, através de Jesus. Então, no passado não existia nada escrito. Os anjos vinham, falavam alguma coisa, tinham um sonho, tinham uma visão, mas isso não era todo dia e toda hora. Então, nós estamos em vantagem porque nós temos a voz de Deus a todo segundo e a todo minuto. Se nós quisermos passar 24 horas lendo a palavra de Deus, 7 dias da semana lendo a palavra de Deus, um ano, nós, então, vamos ter a palavra de Deus conosco. E sobre todos os assuntos. Hoje, nós temos essa facilidade, nós poderemos conhecer mais dos segredos espirituais. Sobre a vida moral, sobre a vida espiritual, nós temos tudo aqui na palavra de Deus. Então, nós estamos em muita vantagem em relação a aqueles que viveram na época de Jacó, na época de Abraão, realmente do pai, que era Isaac, de Jacó. Então, nós estamos em vantagem, muita vantagem. Por isso que realmente a gente sempre incentiva e chama que todos abram suas Bíblias e leiam a palavra de Deus para que vocês possam crescer em fé. É claro que a gente pode dizer bem assim, as experiências dos patriarcas ou de outros mesmos que nós conhecemos aqui nas Escrituras são experiências grandiosas, porque o anjo aparecia diante dele, eles tinham visões, eram coisas mais palpáveis, nós poderíamos dizer assim, mas eles não tinham a qualidade da palavra de Deus como nós temos. Eles não tinham a intensidade da palavra de Deus como nós temos. A facilidade que nós temos de ter acesso à vontade de Deus.
aos segredos de Deus, aos preceitos realmente de Deus, de uma forma clara. Eles não tinham. Deus compensou de algumas formas. Nós vamos ver, inclusive, aqui no capítulo 28 de Gênesis, que ele teve um sonho. Jacó teve um sonho. Capítulo 28, versículo 12 ao versículo 15, diz assim: E sonhou, Jacó sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. É interessante, quando geralmente nós sonhamos, coisa é meio um pé, não é? Sem pé, sem cabeça, algo meio complicado. Geralmente é uma junção de muitos fatores, de muitas lembranças, de muitas coisas que estão arquivadas na nossa mente, se mistura tudo e é um sonho meio complicado. Mas vocês percebem que aqui o sonho é muito claro, uma coisa bem delineada, que é realmente o Senhor se apresentando diante dele e falando aquilo que já vinha revelando para os seus antepassados. As mesmas promessas falando para Jacó. Com certeza foi algo tão vivo que ele não teve dúvidas de que era um sonho da parte de Deus. De tal forma que ele então toma uma pedra que ele tinha utilizado para deitar, para repousar a sua cabeça, e levanta essa pedra e deixa essa pedra como um testemunho de um voto que ele fez a Deus. Ele vai e diz: Ele diz a partir do versículo 20: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus. Então, a partir desse momento, ele percebe a ação de Deus na sua vida, a revelação de Deus na sua vida, de que as promessas que tinham sido feitas a Abraão e a Isaac também estavam sendo feitas realmente a ele. Jacó estava fugindo neste momento da casa de seu pai para a casa do seu tio por conta da perseguição de seu irmão Esaú. O que nos chama a atenção é o seguinte: ele chega na terra de Labão, que é o seu tio, e lá ele se encanta com uma jovem chamada Raquel. E realmente ele trabalha 7 anos por ela. Naquele tempo havia dote. Você, para casar com a moça, você tinha que dar alguma coisa. Ele não tinha nada. Então trabalhou. Trabalhou 7 anos por aquela jovem. E é interessante que o seu tio, então, faz uma trapaça com ele. Na núpcias, então, ele vai e entrega uma outra filha, que é Leia, que era mais velha do que Raquel. E ele só vai perceber isso na manhã seguinte. Então, o que nós chamamos a atenção é o seguinte: quando a gente tem uma prática de trapacear, de enganar as pessoas, mais adiante você será enganado. É interessante que Jesus diz: Não julgueis para que não sejais julgados. Com o mesmo juízo que você julgar, você será julgado. Com a mesma medida que você usar, né, para julgar alguém, essa medida também será usada para julgar você. Então, nós poderemos aplicar esse texto de Jesus, essa palavra de Jesus, com relação a tudo na vida. Se você tem uma vida de mentira, de engano, de trapaça, você será enganado. Vão mentir para você.
você será trapaceado. E foi o que aconteceu com Jacó. As consequências da sua atitude, do seu caráter, ele, além de ter que fugir de casa e passar 20 anos fora de casa, ele é trapaceado pelo seu próprio sogro. Ele casou com as suas primas, porque depois ele disse: eu vou então trabalhar por Raquel mais 7 anos. Ele já estava com Leia, tinha se enganado, agora ele disse: eu vou trabalhar mais 7 anos para casar com a minha esposa Raquel, para ter a Raquel, aquela que ele amava verdadeiramente. Naquele tempo, as coisas não eram tão claras. Ele foi poligâmico, teve mais de uma mulher. Além dessas duas mulheres, também teve um relacionamento com as concubinas delas, com autorização, até a mandado de suas próprias esposas, mas isso nós já comentamos. E além disso, ele trabalhou por 14 anos pelas suas esposas, depois trabalhou mais 6 anos para também ter gado, para poder juntar bens e sair da terra do seu sogro. E foi trapaceado, segundo ele, 10 vezes pelo seu sogro. Nós encontramos isso no capítulo 31, versículo 41. Ele disse assim: tenho estado agora 20 anos na tua casa, Labão, seu tio. 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Pelo menos há registro de 2 vezes que ele trapaceou, que enganou seu irmão. Aqui há registro na palavra de Deus que Labão trapaceou com ele, o enganou 10 vezes. Então foi 5 vezes mais. Então a vida é desse jeito. Não pense que se você realmente tiver uma conduta errada, isso vai ser assim, tranquilo, sempre ganhando. Não é dessa forma. E Jacó realmente ele teve experiências com Deus e certamente ele amadureceu com relação ao seu caráter, mudança de caráter. Certamente ele mudou a sua visão da vida, a sua visão com relação ao seu próximo, à sua própria família. Nós vamos ver no capítulo 32, o versículo 11, que ele fala para Deus o seguinte: peço-te, livra-me da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, farei a tua semente como a areia do mar, e pela multidão não se pode contar. Quando ele retornou depois de 20 anos da casa do seu tio Labão, da casa do inclusive tio e sogro, para a casa de seus pais, ele estava com receio ainda pelo ódio do seu irmão. 20 anos depois ele estava com receio, mas ele lembra a Deus, ele reconhece a Deus como poderoso, ele lembra a Deus: o Senhor prometeu, e aí ele diz: prometeu que faria com que a minha semente seria como a areia do mar. Então, logicamente, Esaú não iria matar suas esposas, seus filhos, todas as pessoas que estavam com ele, mas houve algum receio, e ele então vai e ora, ele fala com Deus e lembra a Deus aquilo que Deus já havia prometido para ele. E isso realmente é importante. Deus então vai responder de uma forma diferente. Nós vimos que ele teve um sonho anteriormente, ele viu uma escada ligando o céu à terra, os anjos descendo, subindo e Deus lá em cima. Certamente Deus estava ensinando para ele que os anjos estavam sendo enviados para que as promessas de Deus fossem cumpridas. Nós não enxergamos os anjos, mas eles estão
ao nosso derredor, nos protegendo, nos guiando, de acordo com a vontade divina e os seus planos, para que eles sejam cumpridos. Lá em Hebreus, nós encontramos o texto, o autor dizendo que os anjos são enviados a nosso favor. Eles são enviados a nosso favor. Quando ele viu a escada do céu para a terra e os anjos descendo e subindo, Deus está realmente nos falando que o céu e a terra estão ligados e que os anjos do Senhor são os mensageiros de Deus para nos proteger, para nos guardar, para que os planos de Deus realmente sejam cumpridos. Agora nós vamos ver no capítulo 32 que um anjo realmente desce. E agora não é visão, agora é de verdade, como um ser humano, como um homem, luta com Jacó. E diz o texto que Jacó prevaleceu sobre o anjo. Ora, nós só podemos entender que Deus permitiu isso. Alguma lição Deus queria trazer. O anjo tem muito mais poder, incomparavelmente, do que o ser humano. Mas, diante da petição de Jacó, diante de Deus, que ele lembrou, Senhor, tu prometestes isso para minha descendência. Agora Deus diz, olha, você será vitorioso. Você será vitorioso. Você venceu. Você lutou com um anjo, com Deus, conforme o anjo disse, e venceu. Você também vencerá os homens. Não tenha medo. Você será um vitorioso. Mas diz que o anjo tocou na sua coxa e ele ficou, né, teve uma desconjuntura, né, na sua junta. Certamente isso foi para mostrar para ele que nós somos frágeis. Você seria vitorioso, Jacó seria vitorioso, mas que ele compreendesse, que entendesse que realmente nós dependemos de Deus, que ele dependia de Deus, que a vitória vem de Deus. Nós somos frágeis. A partir do momento que o anjo deslocou a sua junta na coxa, certamente ele ficou frágil. Se o anjo quisesse matar, poderia. Derrotá-lo, poderia. Mas com certeza não fez isso. Para demonstrar para Jacó que a vitória vem de Deus. O poder é de Deus. Todas essas experiências com o poder de Deus, com os anjos, com as visões que Jacó teve, isso fortaleceu a sua fé, a sua consciência de que Deus é a verdade, de que ele tem o domínio de todas as coisas e que a sua descendência com certeza iria habitar ali na Palestina. Então, todos esses patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eles tiveram essas experiências com Deus. Deus falou diretamente com eles, através de sonhos, através de visões, através de anjos, e deu esperança a cada um deles acerca de suas descendências. Que a descendência iria habitar a terra da Palestina, e nós sabemos que, na época de Moisés, depois nós vamos falar sobre Moisés, eles se dirigiram à Palestina e até hoje estão nesse mesmo território. Há sempre uma confusão, uma briga política, mas pelo poder de Deus, que domina os céus e a terra, esse povo chamado judeu continua ali na terra de Canaã, ali na terra da Palestina. Nós vamos ver então, voltando à morte, ao momento em que ele está frágil, Jacó, já não enxerga direito, já está próximo de partir, então ele chama os seus filhos e abençoa os seus filhos. Ele funciona como um verdadeiro profeta. Então ele fala sobre cada um dos seus filhos que vão formar as 12 tribos de Israel. Ou seja, os 12 estados de Israel. Cada família formou
um estado, formou uma tribo. Então ele foi usado por Deus grandemente para formar o povo de Israel. E esse nome Israel, inclusive, vem de Jacó, quando ele lutou com o anjo, como venceu Deus, é o termo que se usa, venceu os homens, então o anjo disse, o seu nome será chamado agora Israel. E a partir daí, os descendentes de Jacó, que formaram uma nação, eles foram chamados de Israel. O que realmente esses patriarcas nos ensinam é a fé, a firmeza de que realmente Deus cumpre as suas promessas. Que você leia a palavra de Deus. Há muitas promessas para você também. Há muitas promessas para mim nas Escrituras Sagradas, mas eu só vou conhecê-las a partir do momento que eu abrir a minha Bíblia e me dedicar realmente ao estudo dela. Conhecendo as promessas de Deus, isso vai nos fortalecer, vai fortalecer a nossa fé para a gente enfrentar os momentos difíceis da vida, porque nem sempre tudo é tranquilo, nem sempre o mar está tranquilo, às vezes está revoltoso, as ondas estão altas, são tsunamis nas nossas vidas. Então precisamos conhecer a palavra de Deus, as suas promessas, para estarmos firmes. Eles esperavam a terra prometida chamada Canaã. Nós esperamos a terra prometida que está nos céus, com certeza. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai ter essa esperança. Então, que Deus realmente abençoe você e que você seja uma pessoa diferente por conta do conhecimento das Escrituras Sagradas.